Sabe, a história de um país pode ser contada de muitas maneiras e uma das mais gostosas, com certeza, é pela comida. Hoje, a gente vai desvendar como séculos de história portuguesa foram literalmente cozidos e servidos no que a gente come aqui no Brasil. E pra gente começar essa conversa, que tá uma provocação. A gente pensa na feijoada como o prato mais brasileiro que existe, né? Mas será que é isso mesmo? Vamos mergulhar nessa história para descobrir. Pois é, a feijoada que a gente conhece hoje é o ponto de partida perfeito para a nossa história. Ela não nasceu do nada, não. As raízes dela vêm lá dos cozidos portugueses, que tiveram que se adaptar, se transformar aqui no Brasil. É uma baita história de adaptação. Então, para entender a comida do Brasil, a gente precisa primeiro fazer uma viagem no tempo. Voltar lá para Portugal, antes mesmo deles sonharem que o Brasil existia no mapa. Olha só, no século XV, Lisboa já era o centro das atenções na Europa. E a comida? Era uma mistura fascinante. Tinha muita influência de séculos de presença árabe, sabe? Então pratos com peixe, arroz, cuscuz e aquele gosto bem medieval por muitas especiarias na comida da elite. Uma cozinha de muitos contrastes. E aqui a gente vê um abismo social, né? Porque enquanto os nobres se esbaldavam com temperos caros, a grande maioria da população, os camponeses, comia para sobreviver. A base era o quê? Sopas bem simples, grãos como trigo e aveia e carne salgada ou defumada para não estragar. Era outra realidade, completamente. E foi essa cultura toda, com essa divisão, com esses sabores, que embarcou nas caravelas. Uma viagem que, sem eles saberem, ia mudar o mapa da comida no mundo para sempre. A ambição naquela época era uma coisa de louco. Portugal queria um novo caminho para as Índias, e para isso se lançou no Mar Desconhecido. A expedição do Pedro Álvares Cabral, que acabou chegando aqui no Brasil, era só uma parte desse projeto gigantesco de expansão. Agora tenta imaginar, ficar semanas a fio trancado numa caravela dessas. O espaço era mínimo, as condições de higiene péssimas, e a comida? Bom, a comida era o que dava para estocar e que não estragava fácil. Com certeza não era uma viagem gastronômica, né? E de novo, a divisão social aparecia no prato, de forma gritante. A tripulação comum comia o básico do básico. Biscoitos duros, tão duros que precisavam ser amolecidos no vinho, e carne salgada. Já os capitães, os religiosos, a elite a bordo, eles tinham privilégios. Carnes melhores, frutas, até uns docinhos. Depois de mais de 40 dias no mar, finalmente terra à vista. Esse é o momento chave, o primeiro encontro, um verdadeiro choque de culturas e, claro, de sabores. Dia 22 de abril de 1500, a frota de Cabral chega no litoral da Bahia. E a primeira reação dos povos indígenas à comida dos portugueses foi de pura estranheza. Ali começava um longo processo de troca e adaptação que ia formar a base da nossa cozinha. Bom, as primeiras décadas foram de exploração de pau-brasil. Mas logo, uma outra indústria ia surgir para adoçar a Europa e transformar o paladar brasileiro para sempre. Em 1532, o jogo vira completamente. A cana-de-açúcar chega e se espalha como fogo pelo litoral do Nordeste, principalmente em Pernambuco. E olha, açúcar não era só um ingrediente, era o motor da economia colonial. Um artigo de luxo na Europa, valioso como as especiarias mais raras. E como é que funcionava isso? Era um processo bem manual e pesado. Primeiro, a colheita da cana. Depois, a moagem para tirar o caldo. Esse caldo era fervido em caldeirões enormes, purificado, e o xarope que sobrava ia para umas formas de barro. Ali ele cristalizava e virava os famosos pães de açúcar. E o mais interessante é o que nasceu disso tudo. Porque não era só o açúcar que ia para a Europa. Aqui no Brasil, esse processo deu origem à nossa riquíssima confeitaria, a nossa doçaria. Foi daí que nasceu também a cachaça, hoje um símbolo nacional, destilado do que sobrava, e a rapadura, que virou a principal fonte de energia no sertão. Enquanto isso, a colônia ia crescendo, se expandindo para o interior, e com isso, novas atividades econômicas, como a criação de gado, começaram a colocar mais camadas, mais ingredientes nessa cozinha que estava se formando. Os portugueses trouxeram o gado e, junto com os animais, as suas técnicas de conservação. Salgar e secar a carne era fundamental num lugar imenso e sem geladeira, né? E foi assim que nasceram a carne de sol e a carne seca, que são, até hoje, ingredientes essenciais na nossa culinária. Essa imagem aqui transporta a gente para dentro de uma casa daquela época. É nesse ambiente que a mágica acontece, que a fusão se torna realidade. As técnicas de cozido, de guisado, de assado que vieram de Portugal começaram a ser usadas com os ingredientes que se encontravam aqui.
A cozinha brasileira começava a ganhar uma cara própria. E a gente tem exemplos muito claros dessa fusão. Pratos como sarapatel, panelada, buchada, todos eles usam aquela lógica de aproveitar o animal do focinho ao rabo, um costume super europeu de não desperdiçar nada. As técnicas são portuguesas, mas os temperos já ganham um jeitinho bem local. E essa influência portuguesa não parou por aí. Com o passar dos séculos, ela não diminuiu. Muito pelo contrário, ela foi se aprofundando, se tornando uma parte que não dá para separar da identidade gastronômica do Brasil. Depois veio o ciclo do ouro, lá em Minas Gerais, e o comércio com Portugal ficou ainda mais forte. Começou a chegar muito mais produto que era a base da dieta portuguesa. Azeite de oliva, vinho e, claro, o famoso bacalhau salgado, que acabou virando um prato de festa por aqui. E aqui a gente fecha o ciclo. De um lado, a Lisboa, de onde tudo começou. Do outro, a cozinha colonial brasileira, onde tudo se reinventou. É uma linha direta, uma herança que a gente pode, literalmente, ver e saborear. E isso tudo nos traz de volta àquela pergunta do início. Essa citação resume perfeitamente. A feijoada é, na sua essência, um cozido português que se reinventou no Brasil. Trocou os grãos de lá pelo nosso feijão preto e abraçou a carne seca, uma criação daqui. É a mistura perfeita. Então, da próxima vez que a gente for comer, vale a pena pensar que cada garfada pode ser uma viagem pela história. Comida não é só para matar a fome, é cultura, é memória, é a nossa conexão com o passado. E aí fica a pergunta: qual é a história que o prato à nossa frente está contando?